O Preço da Ousadia, livro de Susanna Carr, parte 1. O que faz uma mulher em um banheiro masculino de um bar de striptease? Para salvar sua empresa da falência, Chan teve que fingir ser uma mulher mais moderna, sensual e com uma vida agitada de dar inveja. Então, para conquistar as clientes que poderiam ser sua salvação, Chan encontra-se em um banheiro de bar de striptease masculino, ligando desesperada para a linha de atendimento 24 horas da biblioteca pública. Afinal, Chan não podia deixar de transparecer que aquela situação era nova para ela. Na verdade, não era a primeira vez que utilizava aquele serviço. Atualmente, Chan considerava o misterioso atendente Michael seu melhor amigo. No entanto, embora não soubesse muito bem o porquê, pressentia que sua intenção não seria apenas ajudá-la nas suas perguntas, mas também conquistá-la e seduzi-la. Querida leitora, algumas vezes na vida nos vemos obrigados a fazer coisas que não gostamos, mas nem tudo pode ser exatamente do jeito que queremos. Para alcançar um objetivo, temos que saber desistir de outros desejos e tomar algumas atitudes que às vezes não correspondem com a nossa personalidade. Temos que ter jogo de cintura, e é exatamente isso que a heroína deste romance aprende a ter para salvar sua empresa. E como prêmio pela sua ótima desenvoltura, ela conhece um homem charmoso, lindo e disposto a amá-la para sempre. Capítulo 1. O que estou fazendo aqui? Perguntava-se Charlotte Lovejoy, chamada por todos carinhosamente de Charlie. Precisou de toda a força de vontade para não recuar quando o cheiro forte de suor masculino atingiu suas narinas. Tentou manter uma expressão casual, mas cada músculo de seu corpo vibrava de tensão. As mãos agarraram as beiradas do assento da cadeira e seus dedos tocaram em algo macio e úmido. Goma de mascar. Tem que ser goma de mascar. Ei, eu a conheço, disse o belo loiro, colocando as mãos na nuca e mostrando o peito magnífico. Girava os quadris no ritmo animado de uma música dos anos 80. Você é minha chefe na Lovejoy. Charlie lançou-lhe um sorriso tenso. É verdade, teve de admitir. Aquela noite não teria fim. Por que achara que passaria despercebida? Nada estava dando certo. Mas quem era ele? Até ali não olhara para o rosto do rapaz. Ela franziu os olhos com a esfera com espelhinhos continuando a girar frenética, lançando pontos de luz sobre tudo e todos. Bubba Joey, das remessas? Desculpe-me, não tinha te reconhecido? Sim, isso porque estou incógnito, e pontuou cada sílaba da última palavra com movimentos rápidos da pelvis. Sabe, esse é meu alter ego. Assim, me trate por meu nome artístico, Hubba Bubba. Você imaginou esse nome sozinho? Charlie segurou-se com força na cadeira, mas não sabia até quando conseguiria aguentar. Não sou muito criativo. Foram algumas garotas que me deram esse apelido no colégio. E se afastou. Charlie soltou um suspiro, mas não teve tempo de se sentir aliviada, porque Bubba se virou de costas e voltou para muito perto dela, contraindo e relaxando os músculos das nádegas nuas, no ritmo da melodia, a centímetros do seu rosto. Então, o que está fazendo aqui, senhorita Lovejoy? Ele quis saber ao tornar a se virar. Isso não é lugar para alguém como você? Não me diga. Trouxe algumas clientes para se divertir. Aquela música não chegaria ao fim jamais. Uma ópera de Wagner duraria menos. Todas aquelas garotas de preto?
Buba indicou a mesa delas com a cabeça, onde elas flexionavam os dedos, demonstrando o que desejavam fazer com as nádegas dele. Pensei que estavam vindo de um funeral ou algo assim. Não, esse é só o modo como estou me sentindo. Elas estão aqui para se descontrair. E para conferir se Charlie era uma delas. Alguém que sabia jogar em um time. Ainda não ficara claro se ela conseguira provar que sim. E podem salvar a empresa? Buba se espreguiçou como um gato e arqueou as costas. Charlie ficou concentrada naqueles movimentos por segundos. Então recuperou a fala. Podemos fechar um acordo que nos trará muito dinheiro, mas não há nada de definitivo ainda. Buba Joey se aproximou tanto que ela só conseguia ver o mamilo dele. Se falasse, os lábios se comprimiriam contra sua pele lisa. As faces de Charlie ficaram muito vermelhas. Quer que eu seja muito bonzinho com elas? Sussurrou em seu ouvido. Gostaria que eu fizesse um show particular? Charlie franziu a testa. Ah, sim, era tudo de que precisava. Ter funcionários que eram também dançarinos da noite. Agradeço pela oferta. É muito generoso, mas quero que você saia vivo daqui. Buba lançou um olhar para o grupo. Seu sorriso estava cheio de confiança. Não se preocupe, senhorita Lovejoy. Posso cuidar disso. Parecia que todos podiam cuidar daquela noitada melhor do que ela. Creio que seria melhor se você não as tratasse de maneira diferente. Por que não vai até lá agora? Sugeriu, torcendo para que Buba não percebesse o desespero em seu tom de voz. Ele olhou para baixo. Charlie acompanhou o olhar dele. As luzes estroboscópicas realizavam truques ou aquelas manchas de leopardo pareciam mesmo maiores de repente. Você tem que me dar uma gorjeta. O quê? Ah! Charlie havia se esquecido da nota de $1 amassada em sua mão, que àquela altura devia estar grudada na goma de mascar. Pegou-a e estendeu para ele. Buba Joey inclinou-se outra vez. Não, senhorita Lovejoy, não posso pegar o dinheiro, é contra as regras. Terá de colocá-lo em mim. Colocar nele? Mas o rapaz era seu funcionário. O sorriso educado de Charlie desapareceu. Pigarreou nervosa. Claro! O calor que emanava da tanga diminuta de Buba Joey queimou seus dedos. Charlie enfiou a nota na beirada da peça, o mais longe possível de qualquer área mais particular. Não quero machucá-lo. Nem poderia. Essa tanga é feita para me proteger de mãos ansiosas demais. E Buba deu um tapinha no tecido que imitava a pele de leopardo. Charlie não sabia o que dizer. Adorei a estampa, comentou por fim. Obrigado, foi minha mãe quem fez para mim. A imagem de uma simpática senhora de cabelos brancos, curvada sobre uma máquina de costura industrial, surgiu diante de Charlie. Ela fez um trabalho excelente. Ora, vou dizer à mamãe que a senhorita disse isso. Buba se afastou. Até mais, senhorita Lovejoy. Charlie cerrou as pálpebras. A dor de cabeça que a tensão sempre lhe causava ameaçava explodir e tornar-se uma poderosa enxaqueca. Precisava de um descanso. Quase desejou ser fumante para ter uma desculpa para sair dali. Hey, Charlie! Gritou Marcy, acima da música sensual, fazendo um gesto para que chegasse mais perto. Charlie a atendeu. Marcy Bonds era o nome mais famoso na indústria de lingerie erótica. Seus produtos podiam ser encontrados em qualquer sex shop e catálogo de produtos para adultos. Se assinasse o contrato com a Lovejoy para desenhar novas ideias, Charlie não teria de se preocupar com dinheiro por anos. O curioso era que Marcy não parecia ser alguém que dominava aquele mercado. Charlie esperava encontrar uma mulher vestida como uma atriz pornô, não uma morena pequenininha que preferia trajes de última moda. Mas a ideia de Marcy do que era diversão, por outro lado, faria ruborizar um marinheiro que tivesse estado em alto mar durante meses.
Gostou daquele garoto? Marcy tomou o resto do seu martini e arqueou a sobrancelha de forma sugestiva. Você o fez dançar bastante. Charlie deu de ombros. Só estava vendo o que ele tem a oferecer. Não ia de jeito nenhum deixar que soubessem que se esquecera de dar gorjeta a Bubba Joe. Dê-me 1 minuto e eu já volto. Aonde vai? Charlie não tinha ideia. Ao banheiro. Ficou brava consigo mesma por dizer a primeira coisa que lhe ocorreu e torceu para que Marcy não quisesse ir junto. Os olhos azuis de Marcy brilharam com um indício de que havia compreendido. Uba Buba a deixou toda excitada, não foi? Piscou. Eu não sabia que os rapazes daqui eram assim bem favorecidos. É a água que eles bebem. Charlie começou a se afastar, mas Marcy a segurou pelo cotovelo. Vamos, eu quero saber. O que foi que Bubba sussurrou para você? Bem, foi o telefone dele. Marcy ficou desapontada. Ah, isso não tem graça. Soltou Charlie e chamou o garçom de roupa colante. Charlie sorriu. Eu não demoro. E se foi. Bem, podia ter sido uma resposta sem graça, mas não pôde imaginar nada mais excitante. Na verdade, não se sentia nem um pouco excitada naquele estabelecimento. O que havia de errado com ela? Por que não era capaz de ser tão entusiástica como as outras mulheres que agiam como se tivessem sido mantidas presas em um convento desde a puberdade e libertadas na semana anterior? Para Charlie, se uma garota já houvesse visto um homem seminu mostrar o que tinha, podia dizer que vira todos eles. Aguardando na fila do toalete, Charlie notou o banheiro dos homens vazio. Aquele era o lugar ideal para conseguir um momento de tranquilidade. Assim decidiu correr o risco e entrar lá. Se um deles estivesse se trocando, não veria mais do que já vira no palco. Quando passou pela porta, ficou atordoada pelo cheiro. Cobriu a boca e o nariz com a mão e seguiu na ponta dos pés até a fileira de pias. Puxou um pedaço de papel toalha barato do aparelho e enxugou o suor do rosto. A noite úmida de junho infiltrava-se no clube de striptease, apesar do ar-condicionado funcionar sem trégua. Charlie fitou a fileira de pias e tentou decidir qual seria a menos infecciosa. Abrindo a torneira com o cotovelo, molhou a toalha de papel e passou pela nuca. Fechando os olhos e suspirando, assoprou as mechas de cabelos que pinicavam sua testa. Ao erguer as pálpebras, mirou seu reflexo. Algumas mechas tinham colado nas faces avermelhadas. Os olhos castanhos mostravam-se abatidos por causa do cansaço e do efeito dos 2 copos de vinho. Encolheu-se ao examinar sua roupa. O corpete brilhava contra o terninho preto. O artigo na revista insistia em usar um corpete branco, transformaria seu terninho em um traje adequado para uma noite na cidade. Mentira! Tornou a fechar os olhos com força e apoiou a têmpora na superfície fria e rachada do espelho. Parecia uma idiota, uma pobre coitada, uma imbecil que se esquecera de pôr uma blusa por cima do corpete. Quando chegasse em casa, ia cancelar a assinatura daquela revista. Insossa, é isso que você é. Charlie deu um passo para trás. Não havia nada de sem graça nela. Seu trabalho era ótimo, desafiador. Sua vida social também, com seu grupo de amigos interessantes. Não namorava no momento, mas não era por ser insossa, de modo algum. Endireitou os ombros e jogou o papel na lata de lixo quase cheia. Nenhum de seus ex-namorados fizera reclamação alguma nessa área. Ela sabia se divertir, mesmo na cama. Charlie ajeitou a lapela do taier. Tivera muito sexo fantástico ao longo da existência. Perfeito, inimaginável. E daí se não tivera ninguém nos últimos meses? Andava ocupada, horas bolas. Puxou as pontas do traje. Todos achavam que tinha muita sorte por ter herdado o negócio da família.
Isso porque não viam o esforço por trás do cenário, nem compreendiam o medo de vir a ser a Lovejoy que perdia tudo. E sim, passava muitos de seus dias no escritório. Chegar ao ponto de admitir que sua ideia de uma ótima noite significava agora dormir antes das 11, o que não vinha acontecendo, porque aquelas mulheres achavam que a vida começava depois da meia-noite. Seus ombros caíram mais ainda quando se deu conta de que estava raciocinando como sua mãe. E ser igual a ela afastaria as clientes, sem sombra de dúvida. Não podia se arriscar a ofender Marcy, Shannon ou Lily, mas ansiava por uma boa noite com 8 horas de sono. Havia 2 opções: esquecer a coisa toda, fechar os botões do tailleur, entrar num dos cubículos do banheiro e fugir pela janela. Ou seguir adiante com aquilo, tirar o paletó e bajular as garotas, todas elas, até alcançar seu objetivo. Tornou a mirar seu reflexo. Então seu olhar deslizou pela janela acima de um dos cubículos. Charlie forçou-se a voltar a fitar-se, concentrando-se no paletó. Mas a janela a chamava para ir para casa, onde era seguro, confortável. Sem graça. Observou sua sobrancelha esquerda erguer-se. A boca formou uma linha determinada enquanto ela empinava o queixo. Vou mostrar a elas. Mostrarei a todo mundo. Charlie Lovejoy tem o que é preciso para reerguer a companhia. Abriu o paletó como uma exibicionista que se mostrava pela primeira vez. O que não possuía em conteúdo ia compensar com entusiasmo. Tirou a peça e se analisou. Charlie Lovejoy não é uma idiota nem uma pobrezinha. É uma mulher selvagem, ousada, que consegue o que quer. Em seguida vinham os cabelos. O penteado francês tinha de sumir. Soltou os grampos com movimentos determinados e agitou a cabeleira castanha, que não escorreu como nos comerciais de shampoo, mas também não fez feio. Charlie Lovejoy fez uma careta. Ia parar de se referir a si mesma na terceira pessoa, porque isso era ridículo. Estudou sua aparência com a mesma concentração que avaliava um relatório. O corpete era mais ou menos reservado, mas deixava ver muita pele. Não fora feito para ser usado em público. Virou-se de um lado para o outro. Não devia fazer nenhum movimento súbito. Não podia soltar os braços nem se inclinar, nem respirar fundo e... "Ah, está bem", murmurou para si mesma. A cabeleira era exagerada demais. Segurando o paletó com os dentes, fez uma trança. Mas cachinhos caíram sobre o seu rosto. Eles a deixariam louca, mas não havia outro jeito. Uma mulher atrevida não deixava aquilo ficar em seu caminho. Examinou sua aparência mais uma vez. Com um aceno de aprovação, lançou o paletó por cima de um ombro e caminhou para a saída, parando apenas para tirar um pedaço de papel que lhe grudava no salto. "Cuidado, mundo, porque aqui vou eu!" Respirou fundo e abriu a porta. O grito exuberante sobrepujou o ritmo pulsante de Brick House. Charlie reparou que Marcy estava no palco, ajoelhada, com um homem de tanga brilhante se inclinando sobre ela. A dança dele lembrava um ataque epilético. Era como acenar um pano vermelho diante de um touro furioso. Marcy decidiu demonstrar em público suas habilidades com a boca. O queixo de Charlie caiu e ela recuou, entrando de novo no banheiro masculino, deixando a porta se fechar. Céus, nós seremos presas. Passou a alça da bolsa por cima da cabeça, cruzando-a no peito. Não havia jeito de convencer aquelas mulheres de que era capaz de cuidar da produção do material delas. Nem que apreciava a confiança sexual dos desenhos de Marcy, que compreendia por que ela era tão sexy, selvagem e ousada. Podia encontrar outros desenhistas em busca de uma empresa conhecida por sua qualidade. Foi o que Charlie decidiu ao avançar para o cubículo por baixo da janela. Ia resolver a situação da Lovejoy sem elas.
Só porque a maioria dos desenhistas de lingerie não queriam nem ao menos falar com ela, não queria dizer que o resto da indústria da moda faria o mesmo. Existia aquela cadeia de lojas que adorava. E daí se eles trabalhavam com homens que tinham uma queda por calcinhas de algodão? Subiu no vaso sanitário com agilidade e estendeu os braços. Seus dedos não chegavam nem perto do batente. Fez força para se esticar. Gemeu e se esforçou até sentir uma súbita dor na coluna. Começou a perder o equilíbrio, parou com os pés balançando, equilibrados nos saltos altos, e fez uma rápida oração, pedindo para não cair dentro do vaso, manchado com o que parecia ser ferrugem. Quando conseguiu se equilibrar, soltou os braços. Fora vencida. Como um insulto final, o corpete se abriu, deixando à mostra tudo o que lhe faltava. Quem estava tentando enganar precisava daquelas mulheres muito mais do que elas da sua empresa. Se eu tiver que andar nua por Silver Creek para salvar a Lovejoy, é isso que farei. Desceu com cuidado do vaso. Seria uma mocinha sexy, mesmo que isso a matasse. Ia fazer o que fosse necessário. Mas como agir para convencê-las? Elas eram o produto genuíno e saberiam desmascarar uma farsante. Charlie andou de um lado para o outro, tomando cuidado para não pisar nos pedaços de papel higiênico no piso. Então, abriu a bolsa e pegou o celular. Tinha de obter uma informação precisa, porque não podia se dar ao luxo de cometer erros. Linha de atendimento rápido da Biblioteca Central. Aqui quem fala é Michael. Em que posso ajudar? Charlie se arrepiou. Havia algo na entonação do bibliotecário. Não o conhecia pessoalmente e estava certa de que não queria conhecer. O homem, em sua imaginação, não deveria corresponder à realidade. Como um bom bibliotecário, Michael devia usar calça de cintura alta e óculos de lentes bem grossas. Olá, Michael. Eu estava pensando em uma coisa. Quanto tempo tenho de deixar um homem menear os quadris diante do meu rosto antes de poder entregar a ele o dinheiro? Michael Ryder coçou o queixo. Como fora acabar naquele emprego? Era como mergulhar em seu pior pesadelo. Estava ali, preso atrás de uma mesa em um prédio que cheirava poeira, mofo e normas demais. E ainda tinha de lidar com mulheres que falavam usando eufemismos. Teve vontade de corrigi-la. Não era menear os quadris, mas balançar o traseiro. Podia dizer que aquela era uma jovem no final da casa dos 20 ou começo dos 30. A voz bem educada meio que sussurrava. Soara como uma carícia e o fez pensar em mãos delicadas deslizando por suas costas. O estômago de Michael se contraiu. Se não tivesse cuidado, sua educação, que já não era das melhores, ia falhar e ele acabaria se expondo. Tinha de fazer aquela moça desligar, e logo. Por que tem que dar o dinheiro para ele, senhorita? Para que saia de cima de mim? Você tentou empurrá-lo? Não posso fazer isso, afirmou escandalizada. Causaria uma cena e tanto. Michael franziu o senho. E o camarada fazer isso não chama a atenção? Neste lugar aqui? De jeito nenhum. Que lugar? O Jack's. Como se isso explicasse tudo. Jack's? O que é isso? Um clube de striptease masculino, explicou com certa relutância. Você é da linha de atendimento rápido, não é? Sou sim. Então ela estava em um clube de striptease masculino? Nem em 1 milhão de anos ele teria adivinhado. Michael se recostou no espaldar e cruzou os pés em cima da mesa. Mal podia esperar para ouvir o resto. Bem, qual é a resposta? Qual foi a pergunta? Charlie bufou exasperada. Quanto tempo terei de deixar que o rapaz faça a dança até eu dar a gorjeta para ele? Michael deu de ombros. O tempo que você quiser. Por que aquela mulher achava que havia regras para tudo? As mulheres iam a clubes como aqueles porque queriam coisas como aquela. Não gostei disso. Nesse caso, pergunte outra coisa. Está bem.
Algumas amigas minhas quiseram vir até este lugar. Quero que elas se divirtam, não pretendo estragar a festa. Ah, entendi. Aquilo começava a fazer sentido. As amigas deviam tê-lo arrastado para aquele antro para acabar com sua pose. Você está com muito dinheiro? Sim, estou. Notas de valor alto? Algumas. Disseram-me que nunca se tem notas de $1 suficientes. De fato, aqui está o plano. Não se sente. Sem problemas. Você devia ver as cadeiras. Não sei o que é que tem por baixo das... Michael também não queria saber. Pegue uma das notas grandes, ou várias de $1, e acene diante do nariz da sua amiga. E por que eu devo fazer isso? É um sinal de que você quer que o sujeito dê atenção para ela. Ah, eu não sabia disso. Suspirou. Por que não entregam uma lista com as regras quando entramos nesses locais? Mais alguma coisa, senhorita? Michael sabia que não devia indagar, mas ela ia ligar de novo de qualquer forma. Não. Sim, minha amiga, é ela quem coloca o dinheiro na tanga dele ou eu tenho que fazer isso? Tanto faz. Põe o dinheiro em sua amiga. Como assim? Onde? Michael ergueu as mãos. Ela não sabia usar a imaginação. Enfia no bolso dela, horas, no cós da calça. Espere um instante, espere. Eles não podem pegar o dinheiro de você. Ruba-Buba acaba de me informar isso. Michael se esforçou para não soltar um palavrão. Só em uma cidade pequena alguém podia ter um nome como aquele. Há outros métodos para fazer isso, como os dentes, ou as coxas, ou mesmo... Ah, está bem, obrigada. Por sinal, como você sabe de tudo isso? Nós, bibliotecários, não sabemos todas as coisas, disse ele, repelindo entre os dentes a frase preparada. Mas sim onde procurar a informação. E tem certeza de que o que me informou é correto? Você não está pegando isso na internet, está? Michael sentiu as narinas se dilatando. Só mais um instante. Um só. Positivo. Está bem. Obrigada. De verdade, Michael. Adeus. Boa sorte. Michael ouviu o telefone desligar. Você vai precisar. Ele relaxou ao pôr o fone no gancho. Onde quer que estivesse, era evidente que aquela moça se encontrava em águas mais profundas do que podia lidar. Ela vinha ligando desde que o atendimento rápido fora criado. Fazia uma semana, sempre com questões estranhas. Às vezes aceitava o que Michael lhe dizia. Em outras ocasiões, desligava sem sequer agradecer. Era difícil prever como iria reagir. Voltou a atenção para a papelada sobre a escrivaninha, mas logo o telefone tornou a tocar. Michael gemeu e atendeu. Linha de atendimento rápido da Biblioteca Central. Aqui é Michael. Como posso ajudar? Ei, Michael, você tem de falar de um jeito mais amistoso, disse Skyler, a irmã dele. Ou vai afugentar os clientes. Ah, há alguns bem que eu gostaria de afugentar. Brincar de bibliotecário está sendo cansativo, irmão? Acha isso mais difícil do que lidar com um AK-47 e dar golpes de karatê nos sujeitos maus? Não usa um AK-47, é uma bereta. Tanto faz. E então, conseguiu achar alguma informação? A dificuldade está em eu ter de assumir a identidade de um bobalhão, trabalhar na biblioteca durante o dia e atender essa droga de telefone à noite. Essa linha ficou popular, mas não são perguntas que requerem pesquisa de verdade. Há muitos que ligam e não dizem nada. Um homem quis saber o que eu estava vestindo. Um adolescente tentou passar um trote. E só para constar, ele não fará isso de novo. Essa é sua maneira de dizer que não encontrou nada? Michael apoiou os cotovelos no tampo. Ou a irmã era tola demais, ou estava habituada demais com ele. Entrei no arquivo dos amigos da biblioteca. As minutas das reuniões deles são muito enfadonhas. Está perdendo tempo com isso, irmãozinho. Ninguém lê essas coisas, mas a senhorita Schultz trabalha duro para fazê-las. Bem,
A senhorita Schultz vai ganhar um grande beijo meu. Por favor, não faça isso. Ela é aquela com cabelos grisalhos que usa marca-passo. Um beijo seu ia acabar com ela. Michael a ignorou. Depois que decifrei a letra dela, descobri que a senhorita Schultz registrou tudo, da operação do Joanete da Millie ao que os amigos da biblioteca fizeram na última reunião. E imagine só, as notas dela sobre o dinheiro não batem com os registros da biblioteca. Skyler emitiu uma exclamação de surpresa. Então é oficial. Alguém está roubando. Sim, é bem provável. Michael esperava que aquilo fosse outro ataque de detetive da irmã, mas parecia que ele havia mesmo aprendido algo e deparado com um roubo de verdade. Bem, como vamos pegar os sujeitos maus? Devemos preparar uma armadilha? Não é a hora de agir, Skyler. Não queremos que o bandido saiba que descobrimos o crime. Bandido? Nossa, isso é tão excitante. Calma, irmãzinha. Os indícios são muito fracos. Se não tivermos um bom plano para pegar o camarada, acabaremos sem nada. Tá certo. E eu posso perder minha chance de ser bibliotecária-chefe. Para não mencionar ofender muita gente de Silver Creek. E como iremos diminuir o número de suspeitos? Eu já fiz isso. Michael apanhou uma lista de nomes. Aqui está. Quem está roubando ou é o tesoureiro, Owen Lovejoy, ou o presidente, Charlie Lovejoy. Este sem número em algarismos romanos. Isso é porque Charlie é uma mulher. Que coisa! Os dois suspeitos são Lovejoy. E isso é algum problema? É evidente que sim. Eles não são apenas a família mais poderosa daqui, mas também possuem a maior empresa local. Ninguém pode se dar ao luxo de ofendê-los. Mas isso não os coloca acima da lei. Tá brincando? Os Lovejoy são parentes do prefeito, do delegado e do juiz. Encare a situação. Eles são a lei. Skyler, deixe que eu cuido disso. Mas, irmão, sou um profissional, não esqueça. Eu vou protegê-la. Isso era óbvio. Michael protegera todas as irmãs de cafajestes da escola, chefes injustos e homens questionáveis, se bem que alguns conseguiram passar por sua guarda. Mas ele sabia levar alguns socos e dar outros, se isso significava mantê-las em segurança. Pensando nisso, a maioria de suas cicatrizes e seus ossos quebrados tinha sido por causa delas. Obrigada, querido, sussurrou Skyler com a voz cheia de emoção. Estou feliz por você estar aqui. Sim. Me diga que horas fará o de jejum amanhã. Outra vez? Skyler, só porque você é minha irmã, não quer dizer que terá tudo de graça. Pagará meus serviços com refeições feitas em casa. Está bem, eu concordo. Estou indo para a cama agora para acordar cedo e poder me escravizar preparando o seu de jejum. Não se esqueça de direcionar as ligações para o seu celular. Michael gemeu. Essa linha de respostas rápidas foi uma péssima ideia. E de que outro modo eu poderia explicar sua presença aí durante a noite, Michael? É uma ideia brilhante, isso sim, e você sabe disso. Como é que é? Skyler, uma senhora me acordou às 4:30 da manhã para saber se ia chover. Skyler gargalhou. O que você fez? Liguei a televisão e vi a previsão do tempo. Foi muito gentil da sua parte. Parece que você foi talhado para esse trabalho. Ele olhou para o aparelho. Não brinque comigo. Boa noite, Skyler. E desligou. Michael reviu os papéis até ficar certo de que tratava-se mesmo de um caso de roubo. Recolocou a pasta no lugar e trancou o arquivo, deixando tudo como encontrara. Apagou as luzes e desceu a escadaria de mármore verde da frente. Espreguiçou-se e, nesse instante, o celular tocou. Vou matar minha irmã.
resmungou. Alô? Linha de respostas rápidas da Biblioteca Central? Michael falando. Como posso ajudar? Como vai, Michael? Era a mulher misteriosa de novo. A entonação soava diferente, relaxada e calma. Sabe, aquela nossa conversa de agora a pouco me deixou curiosa a seu respeito. É mesmo? Ela riu. O som o atingiu como o luar passando pelas cortinas. Sim, é mesmo. Não me leve a mal, senhorita, mas tenho a impressão de que você andou bebendo. Tem razão, eu bebi vodka. Não exagere, senão amanhã cedo irá sofrer as consequências. Michael sabia que receberia uma ligação pela manhã perguntando sobre remédios para a ressaca, mas ela não ia gostar de nenhum dos que conhecia. Afastou o telefone quando a música do outro lado ficou mais alta. Ei, Charlie, você está perdendo! Gritou uma mulher ao fundo. Marcy está fazendo cowboy de montaria. As sobrancelhas de Michael se arquearam. Charlie? Escutou com atenção. Ela cobriu o bocal com a mão. Já estou indo. Estaria ele falando com Charlie Lovejoy? Quantas Charlie poderiam haver naquela cidade minúscula? Nós nos falamos depois então, Michael. Boa noite. E de súbito, tudo fez sentido. Os problemas financeiros da Lovejoy, a vida dupla secreta de Charlie. De dia, ela era a perfeita executiva. De noite, frequentava clubes de sexo. Mesmo em uma cidadezinha do meio-oeste, tal estilo requeria dinheiro extra. Michael recolocou o celular no bolso, sentindo o chamado da caçada percorrendo suas veias. Charlie Lovejoy acabava de ser promovida a sua principal suspeita. Ela não ia saber o que a atingiu, mas ele ia derrubá-la. Capítulo 2. Charlie protegeu os olhos quando a luz do sol da tarde os feriu. Estacionou o carro na vaga da biblioteca e apoiou a cabeça no encosto do assento, cerrando as pálpebras. Bolinhas de luz pulsavam em sua visão, acompanhando a forte enxaqueca. Apesar do ar-condicionado, o interior do automóvel continuava quente e úmido, mas Charlie não tinha a energia necessária para escapar dali. Empurrou os óculos escuros mais para cima do nariz com um movimento lento. Não quero estar aqui, murmurou, massageando as têmporas. Podia ter ficado na cama, lutando contra a inevitável ressaca. Ninguém iria reclamar se não aparecesse para a reunião dos amigos da biblioteca. Owen poderia cuidar de tudo isso sozinho. Mas bastaria um escorregão em sua agenda muito disciplinada para iniciar uma avalanche de caos. Sabia que tornar-se-ia fácil encontrar alguém para mandar em seu lugar da próxima vez, e na outra e na outra. Os cidadãos locais tinham a surpreendente habilidade de juntar dois fatos sem relevância e sem relação e descobrir a verdade. Assim notariam bem depressa que a herdeira dos Lovejoy não tinha o menor controle sobre os negócios da família e estavam afundando. Apesar de seu currículo impressionante, constatariam que Charlie não era uma líder nata, teria de provar o oposto, portanto, e não havia momento melhor que aquele. Sendo assim, Charlie respirou fundo, sem muito entusiasmo. Seu estômago protestou quando ela abriu a boca com cautela. O calor invadiu o veículo e Charlie fez uma careta. Olhou para as chaves ainda na ignição e as pegou, o metal quente machucando a mão. Colocou depressa o chaveiro na bolsa e pôs um pé no calçamento. Estava quase lá. O cinto de segurança fez voltar para o assento. Gemeu quando o movimento súbito produziu uma pontada de dor em sua cabeça. Toda sua pele pareceu ficar fria e seu estômago, mais e mais rebelde, ameaçou entrar em ação. Vai ser um daqueles dias. Charlie concentrou-se na respiração rápida.
Não ia humilhar-se passando mal ali em frente, de jeito nenhum. Vamos lá, Charlie, ou vai se atrasar. Ela virou o rosto devagar, olhando através das lentes escuras dos óculos. Seu primo Owen e a mulher dele, Samantha, estavam parados diante dela. A aparência perfeita do casal fez Charlie se sentir ainda pior. Owen poderia aparecer em um daqueles catálogos de roupas que mostravam modelos posando em belas casas de campo. Sua aparência juvenil era ótima, sem nenhuma ruga ainda, exatamente como a camisa amarela de marca famosa e o terno impecável. Como sempre, Samantha complementava Owen à perfeição. Os longos cabelos loiros estavam puxados para trás e presos com uma faixa amarela que combinava com o tema floral do vestido. Nem mesmo suava, apesar das meias opacas e dos sapatos fechados de salto alto que usava naquela canícula. Eles não são normais, relembrou Charlie. E não deixe isso afetar você. Vão indo na frente que eu já vou. Charlie soltou o cinto de segurança para dar credibilidade ao que dizia. Sim, claro. Porém, Owen não acreditou nem por um instante. Estendendo a mão, ele a segurou pelo braço. Charlie aceitou com relutância a assistência do primo e saiu. O que há com você, prima? Parece febril? Charlie, não devia estar dirigindo se não está bem. Samantha se aproximou e colocou a mão na testa dela. Não tem febre, mas está tão pálida. Já vou melhorar. Apoiou-se em Owen, fechando a porta do automóvel com o pé. Não estou doente. Acontece que os drinks do Jack são bem mais fortes do que eu esperava. Samantha arqueou as sobrancelhas delicadas. Você foi a um bar de striptease masculino? E como é, me conte. Por Deus, Samantha. Owen olhou feio para a esposa. Charlie estava ocupada demais cuidando de fechar um negócio para prestar atenção ao que havia em volta. Uma imagem de Bubba Joey de tanguinha com estampa de pele de leopardo aflorou a memória de Charlie. Os músculos grandes e rijos passaram diante dela como imagens de um filme de arte. Tinha havido alguma conversa sobre negócios na véspera? Claro, claro, declarou Samantha, empinando o queixo e mexendo a alça da bolsa. Me desculpe. Owen suspirou irritado. Por que não vai indo na frente, querida? Você tem muita pesquisa para fazer para o meu discurso na Sociedade Histórica de amanhã. Certo, eu vou. E Samantha se afastou magoada. Até mais, Charlie. Espero que melhore. Obrigada, querida. Eu ligo para você depois. Observou Samantha cruzar o gramado e subir as escadas. Ela só estava perguntando, Owen. Não quero que minha mulher tenha essas ideias. Um dia desses vou fechar aquele lugar. E também aquela sexy shop desagradável. Eles estão tentando ganhar dinheiro transformando nossas boas mulheres em viciadas em sexo. Charlie suspirou. Havia tanto naquelas poucas frases que ela gostaria de discutir, mas não naquele momento. Talvez quando sua cabeça não estivesse ameaçando explodir. Owen segurou-lhe o cotovelo e começaram a caminhar. Diga-me, como foi a reunião? Charlie decidiu ser boazinha e apresentou uma versão censurada. Marcy e o grupo dela estão tentando me matar. Owen deu risada. Elas não podem ser assim tão ruins. Charlie não respondeu. Elas eram muito piores que aquilo. Quantas mulheres chegavam ao ponto de ser colocadas para fora de um bar de striptease? Ela agora estava na lista negra do Donald Jacks. Charlie Lovejoy, presidente do Comitê de Boas-Vindas do Clube de Campo, fora proibida de entrar em um clube de striptease masculino. Não sabia se conseguiria suportar o embaraço que isso poderia causar. Na certa, Owen também não lidaria bem com aquela novidade. Mas Marcy não dava a mínima. Para ela, aquilo era como uma medalha de honra ao mérito. Continua! Aproveita, curte esse vídeo,
compartilha com as amigas, me ajuda a fazer esse canal crescer. Até a próxima!